ela está em Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 23. Hebreus, capítulo 11, verso 23, que diz assim, ó: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Queridos, aqui nós vemos Moisés. Moisés, ele nasceu em um momento onde o faraó ordenou que todas as crianças hebreias fossem mortas. Mas a mãe de Moisés, se chamava Joquebede, ela teme aquele mandado do rei e ela fala: meu filho não vai morrer. E ela não sabia, mas era um propósito de Deus mesmo, o filho dela viver. Ela pega o filho dela, faz uma cesta de betume, coloca ele na cesta e coloca ele nas águas do rio Nilo. A palavra fala que as águas foram direcionadas pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo guiou as águas, aquela cesta, até a filha de Faraó, que estava se banhando ali na beira do rio Nilo. Ela pega a cesta, abre a cesta, vê uma criança, e era um menino, e ela se apaixona por aquele menino. Ela fala: eu vou criar esse menino. Então ela cria aquele menino como sendo dela, e aquele menino estuda nas melhores escolas do Egito, porque o Egito naquela época era a maior potência mundial. Naquela época o Egito tinha as melhores roupas. Naquela época os faraós, eles tinham muito poder. Moisés, ele nasce ali como um príncipe, ele cresce como um príncipe. Só que chegou um determinado momento da vida de Moisés que ele descobre que ele era judeu. E ao descobrir que ele era judeu, ele toma uma decisão. Ele poderia, na verdade, pensar: eu sou judeu, mas se eu falar que eu sou judeu, eu vou ser escravo. Porque naquela época o povo judeu era escravo do Egito. Os egípcios escravizavam os judeus. E Moisés então toma uma decisão: eu prefiro falar quem eu sou. Eu prefiro falar que eu sou judeu do que me manter como príncipe. E ele vai e conta a verdade para Faraó, para todo mundo, e ele vai e se torna um escravo junto com o povo judeu. E ali ele sofre por um bom tempo, até que ele é expulso do Egito. E quando ele é expulso do Egito, ele chega até um lugar chamado Terra de Midian. E lá na Terra de Midian ele conhece um homem chamado Jetro, casa com a filha desse homem que se chamava Zípora, tem filhos com ela, e um dia uma ovelhinha que ele cuidava, ele era pastor de ovelhas, uma ovelhinha se perdeu. E ele foi atrás dessa ovelha. Ele sobe um monte chamado Monte Sinai. E lá em cima no monte, ao procurar a ovelha, ele vê uma sarça ardendo. E essa sarça ardia, né? O fogo ardia na sarça e a sarça não se consumia. Ele ficou tão impressionado com aquela visão e ele ficou atônito. Ele sentiu algo diferente, ele sentiu que tinha uma força sobrenatural ali. E ali, do meio da sarça, a voz de Deus fala com ele. A voz chama ele pelo nome dele, Moisés. E ele então, ao se aproximar, o Senhor fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali Deus fala para ele: Moisés, eu preservei a tua vida, porque você vai ser o libertador do meu povo no Egito. Você vai abrir a boca e você vai dizer para Faraó: Deus mandou que você deixe o povo dele ir para adorá-lo no deserto. E Moisés sai dali, e aí você sabe um pouco da história. Moisés vai e grandes sinais acontecem no Egito, as pragas, as 10 pragas do Egito. E na última praga, que foi a praga do primogênito, o Faraó resolve deixar o povo de Israel sair. E na liderança de Moisés, o Senhor, ao estender o cajado, o Senhor abre o mar e o povo passa para o outro lado. E os egípcios tentando passar, o mar se fecha e todos os egípcios acabam morrendo no meio do mar. E lá do outro lado, Moisés guia o povo até a terra prometida. Então eu entendo o seguinte: teve um momento da vida de Moisés que foi um momento de decisão. E ele teve que ter fé. Por quê? Porque ele era um príncipe. Você imagina
todos os privilégios, todas as regalias que ele tinha. Você imagina que ele, na verdade, o relacionamento dele, a mãe que ele conhecia era a filha do faraó. O vô dele era o faraó. As amizades dele era o faraó, era do Egito. Mas ele larga tudo isso. Ele abandona tudo isso pela fé. Crendo que Deus tinha mais. Crendo que Deus tinha preparado algo muito melhor. Crendo no Deus dos hebreus. Crendo no Deus de Israel. E ele então vive uma grande mudança, uma grande virada na vida dele. Ele deixa de ser um príncipe para ser um profeta. Ele se torna um profeta e ele se torna aquele que Deus tinha levantado para libertar os seus irmãos. E eu entendo com isso, e há determinados momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Ou a gente permanece no Egito, a gente desfruta dos prazeres do Egito, ou nós escolhemos andar com Deus. E também vivemos o propósito que Deus tem nas nossas vidas. O propósito de Deus, com certeza, foi muito maior do que Moisés viveria no Egito. E eu quero dizer para você a mesma coisa. O propósito que Deus tem para você é muito maior do que o mundo pode te oferecer. Do que os prazeres momentâneos que o mundo pode te oferecer. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem um plano melhor para você. Hoje, escolha fazer a vontade de Deus. Hoje, escolha andar pela fé. Porque, através da tua vida, muitos vão ser libertos. A tua família vai ser liberta. A tua nação vai ser liberta. Os lugares onde você for vão ter a marca de Deus, a marca dos milagres. E você vai conhecer esse Deus em toda a sua grandeza. Porque a Bíblia fala em Deuteronômio 31 até o 34, contando a história, a Bíblia fala que não houve profeta como Moisés, que falasse com Deus face a face. Mas tudo realmente partiu de uma decisão de andar com Deus. Tome uma decisão hoje na tua vida de andar com Deus e você vai ver que aquilo que naturalmente não iria acontecer vai começar a acontecer na tua vida e os propósitos e o plano de Deus vai se cumprir na tua vida. Essa foi a palavra que restaura. Glória a Deus.